para se apresentar e dizer o seu bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todos os colegas, as instituições parceiras, né? De maneira muito especial, saúdo o professor Marcelo, né? Nossa instituição anfitriã aí, a Metodista. Muito obrigado pela parceria. Ao professor Leonardo por todos os esforços, né? Juntamente a Federal do ABC e as demais instituições, né? E de maneira muito especial, gostaria de saudar a professora Rita, a professora Hilda. Nós devemos a vocês todo, eu diria assim, além do reconhecimento, também todo o carinho, principalmente, todos nós sabemos a importância da professora Rita para a educação infantil e da professora Hilda, todo o trabalho que esteve à frente da BNCC, juntamente com os especialistas. A gente sabe que isso não é um trabalho fácil, muitas vezes tem que ter uma certa equidade, bom senso, e eu acredito que a Hilda fez isso de maneira muito expressiva. E também aí um reconhecimento à professora Rita, né, professora Rita? Tive o prazer de trabalhar contigo, uma pessoa que passo a admirar desde que a conheci, principalmente por tudo que ela significa. É importante dizer isso, que nós estamos aqui muitos pedagogos, né, pedagogas, para a educação infantil. Ela é uma referência no Brasil, em todos os programas sociais relacionados principalmente à educação infantil. Então, muito obrigado pelo aceite. Espero que esse momento também nos ajude e ajude outras pessoas a conhecer um pouco mais a BNCC. Muito obrigado, professor Elcio. Também passo a palavra ao professor Marcelo Bueno, que está aqui presente e também é membro da organização deste grupo. Bom dia a todos, é com bastante alegria e satisfação que a gente está aqui numa segunda-feira de manhã chuvosa, né, para discutir um pouquinho essa questão da BNCC. Eu quero cumprimentar, faço minhas palavras aí do professor Elcio em relação às nossas convidadas de hoje, a professora Rita, a professora Hilda. Sejam muito bem-vindos. Já de antemão, a gente agradece aí o aceite ao nosso convite. Cumprimento também aqui o nosso querido professor Marcelo, que tem desdobrado esforços aí para que esse grupo seja uma realidade. Estendo também os cumprimentos aí aos colegas da Federal do ABC, tenho muitos amigos aí, isso é uma alegria grande, essa parceria, eu creio que dará muitos frutos bons aí para a gente, né, que seja uma manhã bem proveitosa, e eu não tenho dúvida nenhuma, como disse o professor Elcio, que isso servirá, né, não só para nós, mas para todos aqueles que puderem ter acesso depois a esse material. Muito obrigado a todos pela presença, e conte conosco, e estamos aqui por meio da Universidade Mackenzie também, nessa parceria com os grupos aí. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Marcelo. E eu também convido agora a professora Fabiana, que é representante aí discente, né? Professora Fabiana, que é doutoranda do programa e que também faz parte do grupo gestor. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Bom dia, professora Rita, professora Hilda, os professores Leonardo, professor Elcio, professor Marcelo também. É com muita alegria que nós estamos aqui inaugurando, né, a primeira atividade do nosso grupo de debates aqui sobre a BNCC. Isso também é um movimento para sublinhar, né, o papel da universidade, que recoloca aí as discussões como parte também de uma das ações e atividades da universidade para pensar sobre o tema. Então, muito obrigado a todos e todas pela participação também e interesse pelo tema. Muito obrigado, Fabiana. Nós temos também no grupo o professor Cláudio Nascimento, que é pró-reitor de um programa na Universidade Federal Oeste da Bahia, que neste momento está numa reunião de reitoria e pediu que eu dissesse a vocês, e eu também registro a presença dele no grupo. Também gostaria publicamente, como já foi feito, de agradecer ao professor Leonardo pela parceria, pela disponibilidade em providenciar o evento na plataforma da UFABC. Muito obrigado, Leonardo, pela ajuda. E nós vamos, então, começar a nossa conversa seguindo os rituais. Eu tenho aqui um breve currículo das professoras, eu já aproveito, peço licença para fazer aqui a leitura, não é?
Então, nós temos a professora Rita Coelho, que é graduada em Ciências Sociais e atuou como coordenadora geral da educação infantil do MEC desde 2007. Uma gestora pública reconhecida no meio profissional, acadêmico, educacional e social, que ao longo de sua interlocução com a Rede Nacional Primeira Infância, sempre demonstrou competência, entusiasmo e paixão pela educação infantil. Estava em meio a uma intensa agenda de participação nas conferências estaduais sobre a base nacional. Depois, professora Rita, por gentileza, poderá completar algum detalhe do seu minicurrículo. Professora Hilda, com seu pós-doutorado em Educação pela PUC-Rio, doutorado em Educação pela PUC-Rio, mestre em Educação pela Universidade Federal de Juiz de Fora, especialista em Alfabetização e Linguagem, graduada em Pedagogia. Atualmente é professora associada da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora, onde atua no programa de pós-graduação em Educação e no programa de pós-graduação profissional em Gestão e Avaliação da Educação Pública. Atua ainda como especialista em Linguagem e Alfabetização do CAED, Centro de Políticas Públicas e Avaliação na Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora, onde coordena pesquisas aplicadas à avaliação educacional e escolar. É líder do grupo LINF, que desenvolve pesquisas e projetos de extensão nos campos da infância, linguagens e educação. Suas áreas de interesse são infâncias, linguagem, formação de professores, gestão e avaliação da educação pública. Eu gostaria, com muito gosto, de expressar a nossa gratidão pela disponibilidade das professoras em participar do nosso evento. Sabemos da intensidade das agendas hoje, neste mundo virtual que construímos mais ainda, mas com muita alegria, com muita iniciativa, as duas professoras, por meio do professor Elcio, a quem eu agradeço publicamente, aceitaram o convite e aí fizemos uma rede de conversa. Muito obrigado, nós estamos aqui ansiosos para ouvi-las. Então, nesse momento, eu passaria a palavra à professora Rita, não é isso? Que começa? Certo. Professora Rita, eu já posso, então, exibir o primeiro slide? Pode, mas quero dar um bom dia especial não, a todos os participantes, dizer da importância que eu considero essa atuação articulada em rede de várias universidades, né, da região sul, da região sudeste, da região nordeste, né, e com esse desafio tão importante que é a discussão da base, né. E eu queria complementar a minha apresentação colocando algumas posições que eu defendo, que eu considero, e a partir das quais eu estarei dialogando com vocês. A primeira delas é que eu considero a educação infantil uma política que vem avançando significativamente no Brasil. Se nós pegarmos as sinopses estatísticas de 1998, logo pós a LDB, até 2019, é uma evolução constante e consistente da expansão de matrículas de creche e pré-escola, da evolução da formação dos profissionais e da expansão do financiamento público constitucionalmente vinculado às matrículas da educação infantil. Tá? Então, a educação infantil, os problemas que ela tem refletem também problemas estruturais do nosso país, de desigualdade, né?
de necessidade, né, de uma maior integração ao sistema educacional, inclusive da sua identidade teórica, que eu considero que a educação infantil ainda demanda um grande debate de fundamentação teórica, né? Então, eu queria distinguir o que é problema específico da educação infantil do que são problemas estruturais que se manifestam na educação infantil, como se manifestam no ensino fundamental, no ensino médio, na saúde, na cultura, né? Na assistência social. Tá? Eu acho que esse entendimento ele é muito importante para o nosso debate aqui, né? Não colocar na educação infantil as grandes questões nacionais reduzidas a questões da educação infantil. Um outro aspecto que eu acho importante, eu queria pedir ao professor Marcelo para projetar a minha apresentação. Pode ser? Próximo slide. Próximo slide. Isso. Não, o primeiro lá. Isso. É entender que há uma disputa de concepções sobre a educação infantil constante, presente na nossa sociedade. É uma disputa histórica que se manifesta de diferentes formas, né? Mas desde a integração da educação infantil ao sistema educacional, essa disputa está presente, né? E no caso da educação infantil, como primeira etapa da educação básica, nós temos uma disputa na defesa das conquistas históricas construídas coletivamente no próprio campo da educação infantil, da infância, dos direitos da infância, do papel do Estado e uma tendência a uma escolarização antecipada e a um caráter preparatório da educação infantil para o ensino fundamental. Então, esse é um segundo aspecto muito importante. As disputas, elas não são específicas sobre a base, elas se manifestam na base a partir de disputas da concepção de educação infantil, do papel do Estado e do direito das crianças, né? Elas vão se manifestar também na questão do profissional, elas vão se manifestar também na questão da materialidade da educação infantil, certo? Então, é nesse contexto que surge a discussão da base no âmbito da educação infantil. Toda discussão curricular, gente, é uma discussão polêmica, é uma discussão que implica em mudança de valores, em transformação, em disputas de posição. E a discussão da base, ela já ocorria sem incluir a educação infantil. Quando há um entendimento de que a educação infantil, ao integrar o sistema educacional, ela passa a integrar algumas características sistêmicas. E a questão de currículo, de base, de ano letivo, de profissionalização, de avaliação, são características do sistema educacional mundialmente, internacionalmente. Currículo é uma característica identitária do sistema educacional. A avaliação é outra característica, né? Calendário de duração de ano letivo, outra característica. Profissionalização da docência, outra característica. Então, estas características identitárias precisam ser enfrentadas pela educação infantil nesse contexto de disputa em que ela luta por uma singularidade
mas ela herda um lugar preparatório para o ensino fundamental. Ela herda um lugar subjacente ao que já era reconhecido como parte do sistema educacional, porque a educação infantil, até a Constituição de 88 e a LDB, ela era curso livre, como hoje são os pré-vestibulares, curso livre, tanto a pré-escola quanto a creche. Tá? Então, nesse processo de institucionalização da educação infantil, que não está concluído, né, nós temos vários antecedentes de discussão da base que a gente vai poder ver no próximo slide. Né? Então, os parâmetros curriculares nacionais, o referencial curricular nacional, as diretrizes, né? Lá de 1999, uma página com 5 artigos, a revisão das diretrizes depois em 2009, aí enfrentando esta identidade da educação infantil, o debate sobre currículo em movimento na educação infantil, a análise das propostas pedagógicas no plano de ações articuladas, as consultorias especializadas que vão se configurando na área da educação infantil, né? E, finalmente, um conjunto de especialistas que vai assumir esse lugar de assessoria no debate ou na formulação da base da educação infantil. Tá? Pode passar, professor Marcelo. O processo de construção da base foi um processo bastante democrático, né, que envolveu, eu estou falando só da educação infantil, tá, gente? Esse processo ele acontece nas outras etapas, mas esses quantitativos, essas características, eu estou me referindo à educação infantil. Então, nós realizamos 90 reuniões específicas sobre educação infantil em 17 estados. A base, além de assessores especialistas, que foram a professora Zilma, a professora Maria Carmen Barbosa, o professor Paulo Foque, a professora Silvia Cruz, ela teve 4 leitores críticos nas suas diferentes versões. Ela recebeu inúmeras contribuições num portal que foi criado no MEC para a Base Nacional Comum. E nós realizamos reuniões pelas diferentes áreas de conhecimento para discutir a educação infantil. Geografia, matemática, linguagem, ética, ensino religioso, tá? Ciências humanas, ciências naturais. Tá? E no próximo slide, nós ainda tivemos reuniões estaduais coordenadas pela Undime e pelo Concede em todos os estados brasileiros, já com uma versão proposta da base, cuja versão já tinha sido modificada pelos leitores críticos, tá? Professora Sônia Kramer, professora Tizuco. Bem, dessas reuniões, nós recebemos várias contribuições, né? Nenhuma delas, elas estão listadas aí no próximo slide, mas nenhuma delas questionou, tá? Foram sugestões, né, de inclusão de temas, né, mas todas reconheceram a relevância e a clareza do texto proposto. A estrutura do documento foi considerada adequada e o seu caráter inovador, e foi muito valorizado, como a gente pode ver no próximo slide, a relação da Base Nacional Comum da Educação Infantil com as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil. A proposta de organização curricular por campos de experiência foi vista como pertinente, inovadora e convergente às necessidades das crianças. E foi sugerido, a partir destas reuniões da Undime e do Concede,
que foi sugerido que a base explicitasse as diferenças das faixas etárias que compõem a educação infantil. Essa sugestão, na minha opinião, ela é particularmente relevante, porque o que a base fez na educação infantil foi dar centralidade à criança e não a conteúdos pré-estabelecidos. Ora, se a centralidade é da criança, eu preciso considerar as especificidades dos ciclos de vida dessas crianças que compõem a etapa da educação infantil. Então, um bebê de 10 meses, 8 meses, 1 ano e meio, ele contém uma especificidade de uma natureza tão relevante que o diferencia completamente de uma criança de 3 anos. E uma criança de 5 anos, idem em relação a essa criança de 3 anos. Então, essa demanda que veio do debate, ela é uma demanda que reforça a centralidade na criança, né? Então, um bebê, ele é, talvez, hoje, os estudiosos que se debruçam sobre as diferenças geracionais consideram que a maior diversidade humana está presente nos bebês. Não é nos negros, não é nos indígenas, não é nos homens e mulheres, está presente nessa diferença que é o bebê, né? Já um sujeito de direito, já, mas com especificidades e uma identidade própria, tá? Também houve recomendação, está claro aí no próximo slide, de que houvesse um maior destaque sobre a questão da linguagem escrita no âmbito da Base Nacional Comum da Educação Infantil e o papel da educação infantil em relação à leitura e escrita como práticas sociais e culturais, sem dissociá-la de seus usos e funções. E também, né, foram feitas inúmeras sugestões problematizando uma articulação maior do ensino fundamental com a educação infantil, né, que exige um movimento nos 2 sentidos, né, da educação infantil para os anos iniciais e dos anos iniciais para a educação infantil. Nessa etapa do processo, constatadas, sistematizadas, negociadas essas sugestões, pactuadas, reconhecidas estas contribuições que vieram de relatórios da Undime e do Concede estaduais, né, a sociedade brasileira viveu a interrupção do processo democrático com o impeachment da presidente. Tá? E a partir, pode passar para nós, professor Marcelo, e a partir da interrupção desse processo, há no Ministério da Educação uma mudança na condução do processo. Tá? Esse processo sai dessa base ampla democrática e vai para um grupo de especialistas no gabinete da Secretaria de Educação Básica. E essa versão é enviada, então, ao Conselho Nacional de Educação. O Conselho opta por organizar a posição dele, Conselho, a partir de 5 grandes audiências públicas regionais: Manaus, Recife, Florianópolis, São Paulo e Brasília. Tá? Ou seja, de certa forma, o Conselho tenta retomar
aquela base de discussão democrática para construir o seu posicionamento sobre o documento encaminhado pelo MEC. Está claro? Bom, todo documento curricular, gente, ele tem um caráter reflexivo, ele tem um caráter transformador e ele ocorre num contexto de disputa, né? Então, é muito questionado. A educação infantil precisava de uma base, né? Então, aqui com vocês, um grupo de pesquisa, de estudiosos, de pesquisadores, de produção de conhecimento, que quer se debruçar academicamente sobre a questão da base, eu quero chamar a atenção, né, de que eu, pessoalmente, acredito que a política acadêmica pode e deve subsidiar a política pública. E na gestão, na minha experiência de gestão no MEC, eu vivi essa experiência em relação a várias questões, dialogando com pesquisas, dialogando com pesquisadores, embora esse seja um grande desafio. Mas eu acredito nessa possibilidade. E acredito que a política acadêmica, sem este compromisso com a política pública, é como um tesouro enterrado. É um tesouro meio desperdiçado, né? Então, a base... Pode passar, professor. Ela foi um importante, e ela é, e continua sendo, uma importante oportunidade de debate de concepções, um instrumento legal de luta por direitos, e ela é uma oportunidade do exercício de autonomia dos professores. Quem implementa a base são os professores da educação infantil. E a base, no meu entendimento, não é um cerceamento da autonomia deles, porque a base não é autoaplicável. A base não é um documento autoaplicável. A base é um documento de mudança de paradigma. É um documento que exige de mim, estudioso, de mim, profissional, um posicionamento de entendimento, de questionamento, de concordância. Ou seja, essa crítica de que a base ela é limitadora da autonomia do professor, eu acho que a ausência de formação do professor é que é limitadora da autonomia dele, né? Mas a base é um documento que provoca um exercício de autonomia dele. Não há possibilidade de se decretar a implementação da base. A implementação da base é processo histórico, coletivo, de diálogo de professores e de escolas. Então, nesse sentido, eu vejo que esse trabalho do grupo de vocês, ele é importante para nos ajudar a entender onde estão os entraves, né? Para que essa vivência, né? Para que essa acolhida, para que esse entendimento do professor, para que esse questionamento seja mais efetivo, né? Às vezes a gente percebe assim, não li, não vi, não li e não quero entender, né? E fica um jargão, tá? Quero lembrar que falta de autonomia do professor, na minha avaliação, e eu continuo aqui me posicionando e me apresentando para vocês, são os sistemas apostilados. São os cadernos pré-concebidos, né, para uma criança abstrata, né, para um contexto que é o mesmo, seja em Erechim,
seja em Barreiras, na Bahia, seja em São Paulo, né? Para mim, a falta de autonomia está aí, né? Num caderno que fala com o professor, dê bom dia para as crianças, abra o livro na página tal, complete os exercícios. Isto é falta de autonomia. Um documento de princípios filosóficos, pedagógicos, sociológicos, né, que precisa ter condições objetivas de ser discutido com o professor, para mim, ele é uma oportunidade de autonomia do professor. Tá? E essa autonomia é que vai criticar a base, que vai aperfeiçoar a base. Tá? Bom, passa lá para nós, professor. Então, as diretrizes afirmam que a educação infantil ela tem como objetivo garantir os direitos das crianças. Então, aqui, gente, nós temos uma mudança de paradigma. O foco não é competência, o foco não é favor, o foco não é habilidade, o foco é direito. As crianças têm direitos aos saberes e conhecimentos. As crianças têm direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança. Portanto, essa concepção de criança que está lá nas diretrizes e vem para a base, ela rompe com o assistencialismo e ela rompe com o modelo escolarizante. O currículo proposto na base, aí nós vamos ver no próximo slide, ele emerge dos contextos de vida, ele emerge do cotidiano. É como um lugar e um tempo que tenha como foco a presença e a participação da criança pequena. E a opção pedagógica do mediador professor é ele que detém os conteúdos, o conteúdo é dele, né? A intenção é de ofertar para a criança uma experiência a partir da curiosidade, a partir do que a criança está demonstrando, está se perguntando, está evidenciando. Tá? E, nesse sentido, o eixo do currículo são interações e brincadeiras. Não poderia ser outro. Sem entender isto, não vale a pena continuar lendo a base. Tem que parar aqui e fazer uma discussão de paradigma. Paradigma do direito, centralidade na criança, tá? E organização através de brincadeiras e interações, né? Então, na verdade, nós temos, sim, um currículo, ou uma base, ou uma diretriz curricular para a educação infantil, mas nós temos que avançar mais no entendimento desse paradigma, e é para isso que a base veio, né? Ela vem para trazer um entendimento maior desse paradigma, né? Pode passar, professor. E o que acontece, né? Pode passar. É que essa discussão da base, então muita gente fala, nós já temos diretriz, não precisa de base. Essa é uma das primeiras críticas, né? Mas a base, ela vem para possibilitar a discussão do currículo, porque a base não é currículo. A base é um grande arcabouço filosófico, legal, para a escola formular o seu currículo. Base não é currículo.
O currículo é da escola, elaborado pelos professores, a partir destas direções e desses parâmetros mandatórios que a base estabelece, né? A base, ela vem e reforça, ela sublinha as concepções expressas nas diretrizes. E eu costumo dizer, ela sublinha e ela nos salva, né? Muitas vezes ela nos salva. Ela enfatiza as condições necessárias para a qualidade na educação infantil, porque lá na base está muito claro que só esses preceitos não são suficientes. Nós vamos precisar de condições objetivas para a implementação da base, né? E ela é uma tentativa, ela é um esforço da gente enfrentar as desigualdades educacionais, pedagógicas, em relação ao acesso aos bens culturais e à vivência da infância. É uma tentativa de uma base comum que rompa com a educação infantil pobre para pobre e que traga uma educação infantil mais igualitária para todas as crianças, tá? Então, o propósito central da base é garantir os 6 direitos, pode passar, professor, de aprendizagem, né? Está aí o desenho, né? Esse desenho é muito conhecido de vocês. Ele incorpora, então, os direitos, ele organiza o currículo por experiências, tá? Tem horas que eu acho que a gente precisava esquecer essa palavra campus, porque, às vezes, os campos vêm misturados com áreas, né? O foco aqui é experiências, tá? E ela traz, então, os objetivos reconhecendo as especificidades dos bebês de 0 a 18 meses, das crianças bem pequenas, de 19 a 3 anos e 11 meses, e das crianças pequenas. Esse desenho aqui já estava presente em vários documentos do Ministério da Educação, né? Essencialmente produzidos pela professora Tizuco, tá? E os especialistas e o debate que nós fazemos na base, quando vem a demanda de incorporar a faixa etária, vocês podem imaginar o trabalhão que deu isso, enfrentar isso, né? Qual que é a faixa etária, o que é bebê, o que é criança muito pequena, criança pequena, tudo é criança, né? A opção foi esse daí, né? Esse é um desenho muito, muito conhecido, né? Mas eu quero destacar aqui, né, os direitos de aprendizagem, né? O objetivo, o propósito central da base, aí no próximo slide, são os direitos de aprendizagem: conviver, brincar, explorar, participar, expressar e conhecer-se. E a partir desses direitos, que são direitos constitutivos da formação humana, conviver, explorar, participar, expressar, conhecer-se, é ao longo da vida, né? A gente está assistindo aí a CPI da Covid. Vocês acham que os nossos parlamentares e os depoentes aprenderam a conviver? Aprenderam a participar? Aprenderam a se expressar? Né? Então, só para dar um destaque aqui, né, que o foco é numa aprendizagem que é estruturante do sujeito. E esse tipo de direito de aprendizagem, ele é também uma tentativa de enfrentamento a uma outra crítica, de que a base foi feita para subsidiar uma matriz de avaliação nacional do próprio SAEB, que nem incluía a educação infantil, né? Está incluindo agora e nós nem sabemos como. Como é que eu avalio numa prova
a questão do conviver, a questão do brincar, de bebês, de crianças de 4, de 5 anos. Né? Então, esse entendimento desse propósito aqui é muito, muito importante. Né? E o outro entendimento que está claro no próximo slide é direito de quem que eu tenho que garantir, que a base quer garantir, né? Direito dos sujeitos, que são as crianças de 0 a 6 anos. E esses sujeitos, eles têm especificidades. São reconhecidos como ativos, competentes, curiosos, ou seja, a criança é o ponto de partida, e não o que o professor sabe a priori. O que o professor sabe está à disposição da criança. Tá? Ou deveria estar à disposição da criança. É isso que a base está propondo. Né? E aí, a gente, naquele primeiro slide lá das disputas, o que tem acontecido com a base? Um conjunto de pessoas que não dominam a especificidade desses sujeitos, a educação infantil, ela é um campo de produção de conhecimento específico. Né? Lá no conceito do Bourdieu de campo de conhecimento, ela tem especificidades. Há uma produção de conhecimento, há pesquisas específicas, centradas nas características dessas crianças, que não são iguais às crianças de 7, de 8, de 9, nem iguais de 10, de 11, de 12. E, no entanto, hoje, nós temos um debate da base feito por pesquisadores especialistas que não conhecem, não estudam, não reconhecem, não dialogam a especificidade desse campo de conhecimento e desse sujeito criança de 0 a 6. Essa é uma das disputas que nós temos que comprar. Né? De um lado, profissionais que têm esse conhecimento específico, são pesquisadores da área, rejeitam a base, né? Criam um vácuo no debate, e esse vácuo, ele então é ocupado por profissionais, por pesquisadores que não dialogam com a especificidade do sujeito, criança pequena. Tá? Essa é um dos desafios importantes que estão presentes na disputa da base. Né? Rita, 10 minutinhos, pode ser? Tá bom, pode ser, já estou concluindo. Então, essa concepção, vamos lá, Marcelo, ela exige abandonar a ideia de criança incompetente. Criança pode ser pobre, pode ser negra, pode ser indígena, tá? Pode ser deficiente, mas a criança tem competências. Exige rejeitar toda postura pedagógica rígida e inflexível. Porque se eu vou dialogar com a criança, eu tenho que ter uma abertura para rever, para ser flexível ao que a criança está trazendo. Exige não definir o processo pedagógico como metas impostas à criança. Garantir a todas as crianças tempo para explorar as proposições, né? Vamos lembrar, gente, que escutar a criança não é ouvir a criança. E exige entender que as crianças precisam repetir ações para elaborar sentidos, né? Então, a base, ela vai estabelecer, para garantir essa concepção, a organização por campos de experiência, né? Pode passar, professor. Que também é muito conhecido, pode passar. Por vocês, né, são esses 5 campos que não são sinônimo de áreas disciplinares,
mas que dialogam com as áreas disciplinares, né? E, na verdade, eles são um arranjo curricular, pode passar, professor, que vai permitir o professor acolher as situações concretas da vida cotidiana das crianças, entrelaçando essas situações concretas, a curiosidade da criança com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural da humanidade. Tá? Então, essa compreensão de experiências, pode passar, professor, ela é uma compreensão central para a implementação da base, para o debate da base. Tá? Então, essa relação entre a experiência e o aprendizagem, ela só é possível mediada pelo interesse da criança. Então, a constituição de um ambiente que traga o interesse da criança me parece o ponto central de implementação da base. Tá? E eu diria, né, que adotar a experiência da criança como ponto de partida requer de cada um a disposição de conhecimentos próprios. Tá? E eu diria que é a estrutura central da base, né? Direitos, sujeitos específicos, que são as crianças de 0 a 6, tá? E experiência, tá? A base, ela vai estar regulamentada, reconhecida pelo Conselho Nacional na resolução do Conselho Pleno, número 2, de 22 de dezembro de 2017. Aqui na minha apresentação, eu incluí para conhecimento de vocês, você pode passar para nós vários itens desta resolução, que eu não vou trabalhar aqui, mas que reforçam essa ideia, né, de que esses direitos de conviver, de brincar, estão presentes lá nesse documento. É uma questão de leitura, porque muitas vezes eu percebo que a leitura, né, dos documentos normativos é uma leitura... Pode passar, professor. É uma leitura muito burocrática, né? Então, só pode passar, eu não vou trabalhar, eu pus aí para subsidiar o grupo, eu acho que é um exercício que o grupo precisa fazer, deve fazer, pode fazer, né? E que é interessante você pegar conteúdos da resolução e ver como eles são filosóficos e dialogam com o documento da base, tá? E quero lembrar, né, aí que a base, no seu artigo 21, vão lá para ele, professor Marcelo, artigo 21, é o meu penúltimo slide. Pode passar. Pode passar. Vamos embora, vamos embora. Isso. Vamos embora. Pode. Aí, o anterior. O anterior a esse. Isso. A própria resolução do Conselho prevê que ela deve ser revista após 5 anos do prazo de efetivação indicado no artigo 15. E eu ressalto esse artigo porque ele é um artigo importantíssimo para o grupo de vocês, para esse grupo que vocês... Eu acho que esse deveria ser um objetivo desse grupo, se debruçar sobre a base com o compromisso
da sua revisão, do seu aperfeiçoamento, previsto, inclusive, na norma legal. Tá? E aí eu quero também trazer a minha posição pessoal, né, continuando aí a me apresentar para vocês me conhecerem mais, o que eu considero necessário para compreender a Base Nacional Comum da Educação Infantil. É preciso estudar brincadeiras, entender sobre brincadeiras, é preciso estudar experiência, o Dewar e o Walter Benjamin, o La Rosa. É preciso debater a concepção de campos de experiência, e a Zilma tem um documento excelente no portal do MEC, não sei se ainda está, mas se não estiver, eu acho que isso está disponível, é esse desenhozinho aí. E eu considero indispensável a leitura desse livro da professora Clotilde Rossetti, da Isabel Pedrosa, da Ana de Carvalho, Aprendendo com as Crianças de 0 a 6. Porque as crianças nos ensinam, e é isto que a base está tentando dizer para o sistema educacional brasileiro. Tá? E, para terminar, então, eu fico aí com uma citação da Thelma Vitória, uma colega nossa que já nos deixou precocemente, né? Trabalhou em São Paulo muito tempo, onde ela afirma que a curiosidade é a grande motivação da criança para aprender. Nem sempre é o que o educador acha que ela deve aprender. Por isso, a curiosidade da criança na educação infantil deve ser sempre o indicador para o planejamento pedagógico, para o planejamento do educador e para a nossa relação com a Base Nacional Comum Curricular. Muito obrigada, eu espero ter cumprido o meu tempo, e o objetivo dessa apresentação mais longa foi subsidiar a continuidade do debate aí nos grupos de pesquisa. Professora Rita, muito obrigado pela magistral apresentação, pelos olhares de crítica que foram lançados, e com certeza são elementos de provocação. O objetivo deste grupo, deste evento celebrativo, é buscar elementos de provocação, e eu tenho certeza que a professora conseguiu realizar isso. Muito obrigado. E agora eu passaria a palavra, então, à professora Hilda. Também vou disponibilizar os slides assim que a professora pedir, tá bom? Ok, muito obrigada, professor Marcelo. Eu começo, então, também agradecendo o convite para participar dessa sessão de conversa. Gostaria de agradecer à Rita pela sugestão do meu nome e dizer do prazer de estar novamente tendo essa possibilidade de conversar sobre a BNCC, que durante algum tempo teve um papel muito central no meu trabalho, né, nas minhas reflexões, tanto acadêmicas quanto também profissionais. Gostaria também de esclarecer a natureza, né, da minha participação aqui, o que justifica a minha participação nessa conversa. Ao longo dos anos de 2015 e 2016, eu integrei a equipe de consultores que trabalharam na elaboração dos documentos da Base Nacional Comum Curricular, assessorando a Secretaria de Educação Básica do MEC, à época, tendo à frente o professor Manuel Palácios. Então, eu desempenhei a função de coordenação desse grupo, trabalhando com os documentos da educação infantil, do ensino fundamental e também do ensino médio. Então, foi um trabalho bastante desafiador, mas, ao mesmo tempo, também muito gratificante. E que permanece
como um trabalho muito gratificante quando percebo que esse tema continua mobilizando grupos das universidades, das redes, dedicados a discutir o documento da BNCC, né? Embora a construção desse documento tenha sido atravessada por muitas vicissitudes, né? E, de um certo modo, tenha seguido por caminhos que não necessariamente eram aqueles desejados ou planejados pelas equipes que inicialmente se dedicaram à elaboração das versões 1 e 2 do documento, né? Então, eu acho que quando falamos na base, falamos em 3 momentos muito específicos. O primeiro deles, que foi a elaboração da primeira versão, e que envolveu a constituição das equipes que se dedicaram a esse trabalho. Um segundo momento, que foi a revisão dessa primeira versão, com base nas contribuições da consulta pública e também nos pareceres de especialistas. E um terceiro momento, esse já consequência do golpe de 2015, que foi a assunção desse documento por outras equipes que deram a ele a sua versão final, né? Então, acho que essa é uma peculiaridade desse documento curricular que se construiu num contexto muito adverso, digamos assim. Professor Marcelo, o senhor pode, por favor, começar a projetar para mim? Então, me coube, nesse momento, fazer algumas considerações sobre o documento do ensino fundamental, e isso, para mim, foi bastante desafiador, né? Em primeiro lugar, porque, ao contrário do documento da educação infantil, que trata de uma etapa da educação básica bem recortada, embora tenhamos, como a professora Rita muito bem sinalizou, diferenças sensíveis quando tratamos dos bebês e das crianças bem pequenas e pequenas, no caso do ensino fundamental, nós temos aí incluído um período de 9 anos, né, da escolarização básica, e que também vai abarcar momentos diferentes da vida desses sujeitos da educação básica, né? Então, esse é um primeiro desafio para o tratamento do documento do ensino fundamental, que foi também um desafio importante na sua construção. E o outro desafio que decorre desse, né? É que também trata-se de uma etapa marcada pela organização por áreas de conhecimento, e no interior das áreas de conhecimento por componentes curriculares, com especificidades. E, por isso, para além daquelas disputas que já atravessam a elaboração dos documentos curriculares de um modo mais geral, soma-se a isso as disputas no interior das diferentes áreas de conhecimento e dos seus componentes curriculares, né? O que também foi um elemento bastante desafiador no processo de construção do documento. Mas eu vou me deter um pouquinho mais sobre esses aspectos ao longo da minha apresentação. Professor Marcelo, pode passar, por favor? Então, eu gostaria de dar início a essa conversa trazendo alguns elementos a mais, além daqueles que eu já sinalizei nesse início da minha fala, sobre os desafios que atravessaram a elaboração do documento da BNCC como um todo, né? E especificamente no que diz respeito ao documento do ensino fundamental. O primeiro deles, e o mais óbvio, foi o contexto político, né, de acirramento de polarizações, e tal acirramento foi criando as condições para o golpe de 2015. Então, esse contexto político,
ele também interviu de maneira muito direta no processo de construção da base. Basta perceber que, ao longo desse processo, nós o vivemos sob a coordenação de 3 ministros diferentes. A equipe coordenada por mim iniciou os seus trabalhos ainda com o ministro Cid Gomes, à frente do Ministério da Educação. Poucos meses depois, nós tivemos a entrada do ministro Renato Janine Ribeiro e finalizamos o processo com o ministro Aloísio Mercadante. Então, essa alternância na ocupação do Ministério da Educação, ela é parte do processo de disputa e também do processo de questionamento do governo vigente, da presidente Dilma Rousseff, e isso teve muitos impactos na construção do documento, que foi atravessada o tempo todo por muitas incertezas, né? E pela necessidade de muitas revisões de percurso. Então, um elemento importante a considerar é que a construção da base, ela exigiu, por um lado, articulações políticas importantes, assim como articulações do ponto de vista pedagógico, de construção do documento no que diz respeito ao seu conteúdo e ao seu diálogo com o conhecimento produzido pelas diferentes áreas, né? Então, para além dessa negociação com as áreas de conhecimento, com os pesquisadores das universidades, com os gestores das redes, foi necessário também um grande movimento de articulação política para que a construção do documento sobrevivesse às mudanças, né, que foram atravessando o período em que ele foi produzido. Por isso também, nós tivemos um tempo muito reduzido para a construção desse documento, porque havia a urgência colocada pela própria iminência do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Já havia um prazo estabelecido no Plano Nacional de Educação para a produção desse documento. A Secretaria de Educação Básica se colocou a meta de cumprir esse prazo e, ao mesmo tempo, também havia a certeza de que o desfecho, né, para toda a crise política instaurada à época colocaria sérios impedimentos a uma conclusão do documento nas bases colocadas pelo Plano Nacional de Educação. Então, à época, houve muitas críticas com relação à pressa na condução do processo, mas essa pressa se justificava pelo próprio contexto político, né? Um terceiro desafio foi lidar com as disputas em torno do tema do currículo, essas disputas materializadas pelas próprias resistências à ideia de uma base comum nacional para os currículos, e, para além dessas resistências, as disputas por posições no interior das áreas de conhecimento e entre as áreas de conhecimento, muitas vezes. Um exemplo disso, as disputas entre os componentes curriculares de arte e educação física em torno, por exemplo, do componente dança, né? Isso é um exemplo de muitas outras disputas com as quais foi necessário lidar. E o desafio de estabelecer um diálogo próximo entre o documento da BNCC e as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, ao mesmo tempo avançando em relação
as propostas das diretrizes, sendo as diretrizes um documento de princípios. Um desafio muito grande foi o de traduzir esses princípios numa base comum para os currículos. Diferente daquilo que a professora Rita nos trouxe com relação à educação infantil, que já trazia um acúmulo de debates e, principalmente, um entendimento com relação a concepções fundamentais para o documento da base, como a concepção de infância e a própria concepção de currículo para a educação infantil. No caso do ensino fundamental, foi preciso empreender um movimento de negociação em torno dessas concepções e, principalmente, de construção de alguns entendimentos com relação a elas. Essas concepções, elas estavam afirmadas em princípios bastante gerais nas diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos e precisaram ser dialogadas, refletidas e negociadas, não apenas no grupo de especialistas dedicados à elaboração dos documentos, como também no diálogo com as redes e com os demais interessados da academia e do público em geral, por meio da consulta pública. Então, isso foi bastante desafiador, e a minha posição é de que, embora tenhamos avançado nessa direção, o documento do ensino fundamental não mostra a mesma coesão em torno dessas concepções que nós podemos observar, por exemplo, no documento da educação infantil. Pode passar, por favor, professor Marcelo? Bom, então a estrutura do documento do ensino fundamental, ela já nos permite dimensionar algumas rupturas desse documento em relação àquele da educação infantil, né? Nós temos, então, na estrutura da BNCC como um todo, as competências gerais da educação básica, que na versão original eram definidas como os direitos gerais de aprendizagem e desenvolvimento. Então, essa mudança do termo direitos de aprendizagem e desenvolvimento para competências, ela já é um reflexo da mudança de rumos que a base sofreu na sua passagem da segunda versão para a versão final, e já evidencia, né, uma ruptura importante com princípios que nos eram caros na construção do documento, mas, ao mesmo tempo, o conteúdo dessas competências gerais se manteve relativamente o mesmo daquele planejado quando definíamos os direitos gerais da educação básica, né? Comparativamente à estrutura da educação infantil, é possível perceber que esse campo dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento que está presente no documento da educação infantil, ele não está presente no documento do ensino fundamental, mas, ao mesmo tempo, temos as competências gerais do ensino fundamental, que, na continuidade da minha apresentação, eu vou defender como uma conquista importante desse documento. Também se percebe uma ruptura em termos da denominação das estruturas do currículo, enquanto a educação infantil, no documento da educação infantil, se manteve a estrutura em termos de direitos de aprendizagem
e desenvolvimento e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, no documento do ensino fundamental, a gente vai perceber um tratamento em termos de competências e habilidades. Embora o parecer do Conselho Nacional de Educação, que homologa a base, tenha um artigo que sugere que a leitura do termo competências é equivalente ao termo direitos de aprendizagem e desenvolvimento, nós sabemos que essa equivalência não se dá do ponto de vista semântico. Nós estamos diante de expressões que remetem a sentidos muito diversos, tá? Então, essa mudança na forma de identificação das estruturas do currículo proposto, da base curricular proposta para o ensino fundamental, ela também é fruto dessas mudanças envolvidas na passagem da segunda para a terceira versão do documento, que tem a ver com as rupturas no plano político desse documento, e elas repercutem também nas possibilidades do documento do ensino fundamental estabelecer uma articulação mais efetiva com o documento da educação infantil. Então, eu creio que esse é um elemento a considerar nessa análise do documento do ensino fundamental, né? Penso que ele não avançou o suficiente no sentido de estabelecer essa articulação com a educação infantil. Entretanto, pode passar, professor Marcelo, por favor. É possível mapear nesse documento alguns elementos que, na minha opinião, podem contribuir para que as redes, na elaboração das suas propostas curriculares, e as escolas, na definição dos seus projetos político-pedagógicos, possam cuidar melhor dessa articulação entre educação infantil e o ensino fundamental. O documento do ensino fundamental, ele começa com uma contextualização do ensino fundamental nesse contexto mais amplo da educação básica. Essa contextualização, ela é parte daquilo que nós chamamos de documentos introdutórios da etapa. Na fala da professora Rita, ela destacou o fato de que todo documento curricular é reflexivo, né? E, ao mesmo tempo, ela também destacou o fato de que, muitas vezes, a leitura que se faz desses documentos curriculares é uma leitura aligerada ou uma leitura com um foco muito colocado no que se propõe em termos de objetos de conhecimento dos diferentes componentes curriculares, né? Eu concordo com essa afirmação da professora Rita, e justamente por concordar, eu acredito que uma leitura do documento da BNCC, de um modo geral, e do documento do ensino fundamental em especial, ela requer um olhar cuidadoso para esses documentos introdutórios, que eu acredito serem muito potentes para essa apropriação desse documento pelos gestores e pelos professores da educação básica. Porque esses documentos introdutórios, eles vão manter muito daquilo que foi conquistado
com base nas negociações em torno da primeira e segunda versões do documento, que teve uma estrutura muito semelhante àquela apresentada aqui pela professora Rita, né, no caso do ensino fundamental, e porque nesses documentos introdutórios nós vamos encontrar arranjos que não necessariamente tiveram o mesmo êxito quando nós olhamos para os documentos dos componentes curriculares em específico. Esses arranjos têm a ver exatamente com a definição, primeiro, da natureza dos dois grandes blocos que integram o ensino fundamental, os anos iniciais e os anos finais, e também com alguns apontamentos importantes sobre o que caracteriza os sujeitos nos anos iniciais e nos anos finais da educação básica, os sujeitos da aprendizagem, os estudantes, né, nessas diferentes etapas, que envolvem momentos do desenvolvimento humano diversos, mesmo, com especificidades, né? Então, nesses documentos introdutórios ao texto do ensino fundamental, encontram-se esses elementos que, na minha opinião, são muito potentes para a reflexão dos gestores e professores e para aquilo que a professora Rita apontou como um exercício de autonomia desses autores, desses atores, na apropriação da Base Nacional Comum Curricular. Então, como eu disse, o documento começa com essa caracterização do ensino fundamental no contexto da educação básica, em diálogo com as competências gerais da educação básica, que são anunciadas no documento introdutório à BNCC. Também encontra-se ali um diálogo entre o documento do ensino fundamental e as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, no que diz respeito à definição de características dos estudantes do ensino fundamental e dos objetivos mais amplos que orientam tanto os anos iniciais quanto os anos finais do ensino fundamental. Nesse documento introdutório também nós vamos encontrar um tratamento do tema das transições ou articulações entre as etapas, envolvendo aí a transição da educação infantil para o ensino fundamental e também a transição dos anos iniciais do ensino fundamental aos anos finais e, finalmente, as competências específicas de cada uma das áreas de conhecimento. Definidas essas competências em diálogo com as competências gerais da educação básica. Uma crítica muito pertinente que nós recebemos ao longo tanto do processo de elaboração das versões 1 e 2 da BNCC, quanto na versão final desse documento, né, na sua terceira versão, é que esses princípios não necessariamente são tão claramente identificáveis quando nos debruçamos sobre os documentos dos diferentes componentes curriculares. Eu concordo com essa crítica e eu creio que essa limitação
ela se deve muito, em primeiro lugar, ao curto espaço de tempo em que o documento foi elaborado. Então, eu acredito que não houve um tempo suficiente para o adensamento do debate no interior dos diferentes componentes curriculares sobre esses princípios, e atribuo também ao fato de que houve uma ruptura, né, no processo de construção desse documento, que foi assumido por um grupo de especialistas, a maioria deles especialistas de São Paulo, né, do estado de São Paulo, que não necessariamente tinham os mesmos compromissos com esses princípios que foram sendo tecidos entre as equipes que se dedicaram à elaboração da primeira e da segunda versões do documento, né? Então, eu acredito que isso também foi algo decisivo para que, quando olhamos os documentos de cada uma das áreas de conhecimento, não necessariamente consigamos identificar neles as concepções que são anunciadas nos documentos introdutórios à etapa do ensino fundamental. Quanto ao processo de construção desse documento, que foi um tópico que eu não trouxe na minha apresentação, mas que eu achei importante tratar à medida que a professora Rita trouxe na apresentação dela, foi um processo que seguiu a mesma estrutura daquela apresentação que a professora Rita fez para a educação infantil. A equipe que trabalhou na construção desse documento foi construída com base numa representação de especialistas da área acadêmica, das universidades, gestores atuantes nas redes de todos os estados da federação e também de docentes que atuavam nas escolas de educação básica, indicados por representações do CONSED. 10 minutos, professora Hilda. Obrigada. Beleza. Então, essa equipe foi a responsável pela primeira versão. Essa versão foi submetida à consulta pública e também recebeu contribuições, e aí, no caso do ensino fundamental, que envolve diferentes componentes curriculares, de centenas de leitores críticos, de mais de uma centena de leitores críticos, quando consideradas todas as áreas de conhecimento, além das contribuições advindas do portal da base, né? E, com base nessas contribuições, foi então elaborada a segunda versão do documento, que foi entregue ao Conselho Nacional de Educação, juntamente com o documento da educação infantil, e, posteriormente, por conta do impeachment da presidente Dilma, foi trabalhada por uma outra equipe de especialistas que construiu, então, a terceira versão do documento. Pode passar, por favor, professor Marcelo? Bom, seguida a essa definição das competências gerais de cada área de conhecimento, vem uma definição dos componentes curriculares, a sua apresentação e o que os caracteriza nos anos iniciais e finais da educação básica. As competências específicas de cada componente curricular, em diálogo com as competências gerais, e o componente curricular nos anos iniciais e finais da educação básica. Pode passar, por favor, professor Marcelo. Bom, a despeito das vicissitudes envolvidas na construção do documento e dos limites que ele apresenta na sua versão final, o principal deles é uma grande heterogeneidade dos documentos, dos diferentes componentes curriculares,
curriculares, no caso do ensino fundamental, assim como a professora Rita, eu acredito que esse documento tem ainda muitas potencialidades. E também acredito que a existência de um grupo dedicado à reflexão, ao estudo desse documento, é fundamental nesse momento que vivemos, né? A primeira potencialidade que é possível enxergar no documento é que a sua versão final ela expressa compromissos importantes da educação básica com uma educação republicana que expressa um projeto de formação para uma vida democrática. E, no contexto atual, isso é uma conquista a ser preservada. Eu penso que esse projeto de formação ele está delineado nesses documentos introdutórios, né? Que merecem a leitura, a reflexão atenta. Esse documento ele reafirma conquistas importantes expressas nas diretrizes curriculares nacionais, no diálogo que estabelece com os seus princípios e no modo como define as competências gerais de cada área de conhecimento em referência aos sujeitos da educação básica que são caracterizados no documento das diretrizes. Então, embora não haja um amadurecimento do debate em termos das concepções, por exemplo, de adolescência, né, como há hoje em relação às concepções de infância, eu creio que os elementos para o amadurecimento dessa reflexão estão presentes nesse documento. Uma outra potencialidade é a mobilização em torno dele que teve lugar nos estados. Foi uma mobilização real que permanece e acredito que ganha novo fôlego nesse momento em que discutimos adaptações curriculares necessárias ao processo de retomada das atividades presenciais nas escolas. Então, eu acredito que a existência da BNCC potencializa esse esforço, né, que todas as redes deverão empreender em direção à adaptação curricular. Embora a versão final do documento do ensino fundamental não tenha logrado tanto êxito em efetivar a organização dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos diferentes componentes curriculares e principalmente a articulação entre as etapas, eu creio, como já disse, que os documentos introdutórios trazem os elementos necessários para que as redes avancem nesse esforço de articulação e de delineamento daquilo que é fundamental em cada componente curricular. Pode passar, por favor, professor Marcelo. No contexto atual, as adaptações curriculares, né, elas vão poder se beneficiar da existência da BNCC, como eu já disse. Pode passar, creio que é o último slide da minha apresentação. Acho que para orientar um pouco a nossa conversa, para fomentar um pouco o nosso debate, ficam duas questões que, penso, colocam limites, né, e apontam as contradições envolvidas nesse documento. O primeiro é o próprio contexto de homologação da BNCC, já em plena vigência de um governo fruto de um golpe midiático e parlamentar, né, que acabou, em certo sentido, deslegitimando todo o processo que levou à sua construção e acirrando ainda mais as resistências a esse documento. Eu penso que esse é um dado importante a considerar e que todo o debate em torno da BNCC daqui para frente precisa considerar esse contexto adverso, né? Inclusive para que se pense em formas de lidar com essas resistências e de responder a elas, né?
Um outro limite é fruto de movimentos que temos observado mais contemporaneamente de imposição da BNCC na definição das diretrizes para a formação de professores, né? Ligando o documento da BNCC à definição de uma matriz de avaliação docente, o que acaba criando uma maior resistência ao documento, né? Esse processo tem se dado sem a devida negociação com as entidades representativas da formação docente, e isso tem prejudicado enormemente um maior acolhimento do documento da BNCC no debate acadêmico, né? E isso eu penso que é um problema com o qual precisaremos lidar. No mais, eu gostaria, mais uma vez, de agradecer e me colocar disponível para conversarmos, para responder questões. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Hilda, também pela sua apresentação, complementar ao panorama realizado pela professora Rita. Então, eu gostaria agora, neste momento, de fazer um breve panorama do que foi colocado, não é? Então, a professora Rita nos trouxe a questão do ensino, da educação infantil e a sua relação direta como uma política de avanço, foi a primeira provocação feita por ela, por ocasião também da confecção do documento, as disputas que aparecem, e também na fala da professora Hilda, o contexto de disputas, o que é muito comum, não é? Disputa de concepções, o currículo visto como identidade, e quando falamos em currículo, temos aí uma mácula a ser pensada, não é? Também a professora Rita trouxe em sua fala os antecedentes dessa preparação, PCNs, diretrizes, a revisão de DCNs, não é? O processo de construção da base e uma fala muito instigante, essa centralidade da criança, vejam aqui onde estão as provocações, não é? Também o destaque à língua escrita, leitura escrita, na perspectiva das práticas sociais e culturais. Algo também muito importante trazido pela professora Rita é a base vista como uma mudança de paradigmas. E agora algo muito importante. Não é um documento simplesmente aplicável. Aliás, na educação, a palavra aplicação é muito perigosa. Nós não aplicamos. Isso é muito importante, não é? O foco no direito, não é? Os direitos de aprendizagem de quem? Das crianças de 0 a 6 anos. E, finalmente, a professora Rita nos coloca em caminho de missão, que é o compromisso de revisar o documento, o compromisso de nutrir uma leitura crítica. A professora Hilda nos traz também um contexto dos desafios, o contexto político, também as disputas, o tempo reduzido que foi disponibilizado para a produção do documento, trouxe para nós também a estrutura do documento, agora na perspectiva da educação fundamental, não é? O diálogo com as PCNs, as áreas de desenvolvimento e algo muito provocativo, em 3 palavras, uma semântica que deve fazer parte deste grupo. O documento em suas potencialidades, em seus limites e em suas contradições.
Isso prova que não estamos aqui para promover aplicações, mas para promover reflexões, para que busquemos no documento as suas epistemologias. Isso, como disse a professora Rita, está diretamente associado à formação docente. Então, em meu grupo de pesquisa também, a grande batalha é a formação docente, para que os docentes e as docentes possam refletir sobre essas questões. Nós temos 15 minutos, então eu agradeço novamente as professoras pelas falas fenomenais. Nós temos 15 minutos, se alguém gostaria de fazer algum comentário, levantar a mãozinha ou já abrir o áudio, não é? Temos aqui um momento breve, mas importante de interação. Alguém gostaria de fazer alguma... Fabiana, por gentileza? Bom, muito obrigada, professora Rita Coelho, professora Hilda, pela excelente discussão aqui colocada para nós, né? E nós iniciamos aqui, então, o nosso debate enquanto grupo, com falas que se aproximam entre a professora Rita e a professora Hilda, e, na minha interpretação, marca aí esse processo de entender a base a partir do seu processo de construção, né? Então, esse é um primeiro elemento que parece distante das realidades educacionais, também dos profissionais da educação, né? Então, parece que o documento ele surge, né, sendo que, na verdade, ele tem todo um histórico que compreende esse movimento e essa elaboração. E que muito bem as professoras colocaram, que é um movimento político, um movimento de disputa e um movimento também de concepções e epistemologias, né? Um dos nossos objetivos enquanto grupo é, de fato, aí, olhar esses conceitos que permeiam todos esses documentos, né, e de que maneira que eles se desdobram para pensar, por exemplo, formação de professores. Para a gente conseguir aí avançar na perspectiva de trazer apenas críticas ao documento, elas são importantes, mas nós precisamos pensar também em ações a partir dessas críticas apontadas, né? Então, esse é um primeiro ponto que a gente precisa olhar este documento. O outro ponto que a professora Rita e a professora Hilda também reforçam, que, ao mesmo tempo que nós olhamos a crítica que é colocada da base como um currículo aplicável, né, nós olhamos também que esse discurso, ele margeia aí a necessidade que os professores também buscam de ter currículos que se encaixam e se constituem como manuais, né? Então, ao mesmo tempo que a gente está numa perspectiva de discutir que a base não é currículo, mas é uma diretriz fundamentada, que tem sim ali as suas escolhas políticas também, parece que é situação confortável olharmos, né, essa crítica, né, mas também nós não olhamos como que a gente repõe essa discussão no sentido de colocar, como a professora Rita, devolver essa autonomia que são dos docentes de fazer esse movimento de interpretar a base e olhar as suas possibilidades a partir de cada realidade, né? Então, esse é um outro movimento que as professoras colocam aqui para a gente, e que a gente também não pode perder de vista esse movimento. Outro ponto, né, que eu destaco, eu acho que é importante discutirmos aqui também, e não nesse momento, né, que eu acho que são várias questões aí colocadas, mas que deixa aqui para pensarmos enquanto próximas possibilidades, né, é de olhar, então, a intencionalidade de cada um desses conceitos colocados dentro da base. A professora Hilda chamou a atenção que não é só uma questão de sinônimos, né, mas tem por trás ali as intencionalidades semânticas da utilização desses termos. E eles precisam ser desdobrados. Muito mais do que tentar identificar a estrutura e buscar a aplicabilidade da base, mas é olhar como é que esses conceitos dialogam para as propostas ali colocadas, né? Então, eu entendo que nesse primeiro movimento, ainda que num tempo curto, aqui as professoras foram
didáticas na apresentação dessas questões, mas que elas precisam aí avançar para os espaços da escola, né? Pensar ali como é que esses conceitos e essas discussões também, elas encontram espaço para os professores em serviço, e essa questão da formação também em serviço, né? Então, esse tem sido um movimento colocado aí, a professora Rita sublinhou, né, de pensar em políticas acadêmicas, como é que elas se desdobram também em políticas de formação de professores, né? Então, nós estamos aqui nessa perspectiva de buscar com o grupo que essas ações e que essas reflexões, elas possam se tornar aí praxis nesses espaços de atuação dos profissionais. Então, são essas questões aqui, e as minhas também percepções a partir das discussões trazidas, e que eu marco aqui como relevantes para pensarmos, né? E no sentido, não coloco uma pergunta, mas para a gente pensar, esses especialistas dos movimentos que as professoras colocaram, num primeiro momento muito democrático e partilhado entre os diferentes profissionais da educação, como é que esse movimento também, eles têm sido socializados aí no chão da sala de aula, né, no chão das escolas aí, onde acontecem essas questões, né, como que também equipes gestoras têm se apropriado desse movimento, e como que isso tem sido dividido e replicado, né, as suas equipes docentes também nas escolas, né, se a gente tem cuidado aí de fazer leituras e interpretações, para a gente poder se afastar um pouco desses discursos que são produzidos a partir do documento, né? Então, mais uma vez, agradecer aí pelas partilhas da professora Rita e da professora Hilda também. Obrigado, Fabiana. As professoras gostariam de reagir à fala? Eu gostaria só de ressaltar ou sublinhar 2 elementos da fala da Fabiana. O primeiro deles tem a ver com essa disputa em torno dos termos do currículo, né? Que eu penso que é um elemento importante de apropriação desse documento pelos docentes e pelas redes. E porque o parecer do Conselho Nacional de Educação abre a possibilidade do tratamento dessas estruturas curriculares a partir dos termos competências e habilidades, mas também a partir de outras formas de tratamento, inclusive resgatando a ideia ou a concepção de direito de aprendizagem e desenvolvimento, que reafirma o compromisso com o sujeito, e não um dever do sujeito de tornar-se competente. Então, essa ideia, ela faz toda a diferença, né? Porque um currículo estruturado em termos de direitos de aprendizagem e desenvolvimento e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, coloca muito claramente que é direito do sujeito o acesso a esse conhecimento. Enquanto que o termo competência e habilidade coloca na performance do sujeito a responsabilidade pela aprendizagem. Então, a clareza com relação a essa diferença, eu penso que atravessa a questão da formação de professores. E tem a ver com a importância dessa formação para uma apropriação autônoma do documento curricular, que, como a professora Rita muito bem colocou, é um instrumento de gestão das redes e de construção do seu planejamento pelo professor. Então, essa é uma primeira questão. A segunda, que a Fabiana também traz, que eu gostaria de ressaltar, é que todo o processo envolvido na construção das 5 audiências públicas às quais a professora Rita se referiu, e também relacionado à organização da consulta pública nos diferentes estados da federação, levou a
elaboração, a construção, a constituição nesses estados de comissões dedicadas ao estudo da BNCC. Isso, na minha opinião, foi um movimento inédito na história da construção de propostas curriculares no nosso contexto educacional, né? Então, eu penso que esse diálogo com essas equipes estaduais dedicadas ao estudo da BNCC, ele deve ser mantido pelas instituições, pela academia, pelas universidades, porque uma das nossas vocações enquanto universidades públicas é a extensão, é o diálogo com a escola de educação básica, né? Então, eu penso que esse diálogo ele foi motivado pelo debate em torno da base e que, na condição de instituições de formação de professores, nós temos um compromisso de manter esse diálogo com as comissões estaduais dedicadas ao estudo da base, da sua implementação, da sua apropriação para a construção de propostas curriculares locais. É isso. E eu queria só fazer um breve comentário sobre a questão da formação, que a Fabiana trouxe e que nós também trouxemos, né? Eu acho que a base, ela é também a possibilidade de um encontro entre diferentes campos de conhecimento, né? A gente, muitas vezes, tem trabalhado na educação infantil, a gente tem atuado em diferentes campos ou dialogado com diferentes campos, mas como se fosse um contrabando. Existe uma tensão no diálogo, sobretudo entre a psicologia, a pedagogia, a sociologia, a história, a antropologia. Olha, a base ela coloca uma exigência claríssima de diálogo com esses campos, com essas áreas, com esses conteúdos. Aí, o nome que a gente tiver naquela etapa ou naquele nível de diálogo se propõe, né? Então, contraditoriamente, o diálogo da educação infantil com a sociologia da infância vem crescendo, mas negando o diálogo da educação infantil com a psicologia, o que é, assim, um grande equívoco, quando a minha centralidade está no sujeito, esse sujeito, criança pequena, esse sujeito bebê, ele foi muito estudado, é muito pesquisado, é muito conhecido pelo campo de conhecimento da psicologia, tá? Então, eu diria que no âmbito da formação, né, a base também é uma oportunidade desse diálogo, né, para além das disciplinas, né, é um diálogo centrado aí mesmo na concepção de sujeito, no que ele traz e tal. Bom? Rita, se você me permite, claro, Hilda. Quando se trata do ensino fundamental, isso ainda é mais sério, porque esse debate em torno do sujeito, principalmente nos anos finais, inexiste. Inexiste. O debate se faz em torno dos conteúdos de ensino, né? Então, é um desafio, realmente, pautar esse debate. E é um convite que está lá na base. Exato. É uma grande potência para a discussão de formação de professor e tal, que está lá na base. Muito bem. Excelente. Por conta do horário, nós vamos respeitar o limite da duração do evento em respeito às agendas. Eu gostaria de agradecer mais uma vez as professoras pela participação. Eu tenho um novo convite às professoras que farei por WhatsApp. Me permitam fazer esse convite. O Elcio já me enviou respeitosamente os contatos de vocês e ainda hoje eu entrarei em contato com as professoras, não é? De fato,
Esse nosso encontro promove essas provocações. E aí, professoras, essa questão do desdobramento, é o termo que a Fabiana usou, ela participa do meu grupo de pesquisa, o desdobramento semântico leva a um desdobramento ontológico. É isso que nós temos feito no nosso grupo de pesquisa. Por quê? Esses conceitos que estão na moldura ou nas molduras dos textos documentais trazem horizontes que foram pensados e que devem ser refletidos. A formação docente, na concepção do grupo de pesquisa que eu lidero, a concepção do grupo está pautada nesses desdobramentos epistemológicos que devem anteceder a ação. Então, nós encontramos nas falas das professoras esse centro. Eu fico muito feliz porque isso surgiu das duas falas. Isso é extremamente importante porque falamos aqui, vou usar o termo técnico, falamos de uma hermenêutica do documento. E essa hermenêutica do documento não aconteceu e não acontece. Nós encontramos, infelizmente, falas prontas que são pautadas nas competências, por exemplo, né? Como se as competências fossem destinadas à aplicação. E nós sabemos que, isso eu fiquei muito feliz também, toda a preparação deste documento envolveu pesquisa fundamentada, com pessoas especialistas. Então, acho que o objetivo foi esse, de apresentar, e ficamos profundamente provocados e famintos e sedentos por essa leitura em um momento não novo, mas obscuro do Brasil em termos de educação. Porém, como diz Agamben, não é? Onde há trevas, há luzes. Nós estamos caminhando nesse movimento do contemporâneo anunciado pelo Agamben. Nós queremos encontrar também nas trevas as luzes que nos possam formar, formação. Eu agradeço imensamente vocês que estão aqui de vários grupos de pesquisa, de regiões do país. Eu agradeço quem faz parte do meu grupo de pesquisa, meus alunos e alunas também, professores e professoras que receberam o convite do professor Elcio, professor Marcelo, professor Leonardo. Ficaremos muito tempo aqui, mas é o começo. Nós teremos em breve a segunda edição deste grupo, vocês receberão essas informações em breve também. E reforço que eu farei o convite às professoras hoje ainda, e a nossa intenção do grupo é potencializar essas discussões. Esse grupo de estudo, o BNCC, está vinculado ao meu grupo de pesquisa Narrar e Formação Docente e Narrativas, é um braço do meu grupo e é composto por docentes e pesquisadores de várias instituições, buscando esses momentos de leitura crítica, de formação. Nós paramos por um momento para a nossa formação de docentes e gestores. Então, mais uma vez, eu desejo uma excelente semana, um excelente início de outubro. Professora Rita, a minha satisfação, meu agradecimento. Professora Hilda, minha satisfação, meu agradecimento. Coloco aqui a saudação do professor Elcio, do professor Leonardo, do professor Marcelo Bueno, professor Cláudio Nascimento, professora Fabiana, que está aqui, em nome da comissão que é a gestora desse grupo de estudo que hoje nasce. Vocês preencheram o formulário de presença, receberão por e-mail, então, o certificado de participação. Muito obrigado, talvez como Vitor... Nós que agradecemos. Vamos abrir as câmeras, se possível, para uma foto, se vocês puderem, uma foto... Eu toda descabelada.
Professor, importante a nossa presença aqui, de como nós estamos, né? Vamos lá, Fabiana, você pode? E quem quiser também tirar a sua foto, né? É um momento celebrativo. Muito bom. Vou tirar, tá bom? Vou tirar mais uma. Perfeito, então. Pronto. Muito obrigado. Obrigada a vocês, gente. Semana. Tudo Tchau, de gente. bom. Obrigada, Obrigada, professora. Ildinha. Professor, até logo. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Bom demais estar com vocês, viu? Obrigado. Aprendi muito, obrigada. Que bom, Juliana.